primeira pergunta, uma das perguntas que eu fiz foi, de acordo com o que foi comentado lá na videoaula, a técnica de frações parciais faz o quê? Ela reescreve frações racionais em uma soma de frações mais simples, certo? Não é nem uma única fração, nem um produto de frações, mas uma soma de frações mais simples, para justamente a gente conseguir integrar isso. Essa segunda pergunta aqui que aparece diz, se a gente for usar o método de frações parciais e a gente tiver isso aqui no denominador, como é que fica a sequência da técnica? Como é que a gente vai reescrever a fração? Então, o que a gente tem que observar é, isso aqui é um polinômio de grau 1 com uma potência 3. Né? Então, quando a gente tem uma potência maior do que 1, a gente vai repetindo esse polinômio em todas as potências até chegar na potência dele. Né? Então, isso aqui não pode ser, porque só tem um polinômio. Isso aqui não pode ser, porque está faltando um, né? Tem o 1 e o 3. Esse último aqui não pode ser, porque isso não faz sentido. Não é assim que é para fazer o negócio. Então, a opção correta é essa. Eu vou ter o x menos 1, x menos 1 ao quadrado e x menos 1 ao cubo. E como todos eles são polinômios lineares, eu vou colocar em cima constantes, que são os polinômios de grau zero, né? Que é o que a técnica diz que tem que fazer. E o que tem que acontecer para uma fração racional ser classificada como própria? O grau do numerador tem que ser menor que o grau do denominador. Só assim que ela é própria, certo? Então, nenhuma opção a menos da última. Nessa equação, nessa integral, que tipo de substituição a gente deve usar? Essa aqui, deixa eu pegar o... Vou pegar as notas de aula só para a gente pra mostrar lá. Esqueci de abrir essas notas de aula, peraí. Eita, onde que eu pus? Peraí que eu abri o lugar errado. Agora eu já não sei onde tá. Achei. Opa, não é isso que eu quero. Volta no questionário. Cadê o questionário? Então, ó, o que a gente tem aqui? O x ao quadrado menos um número. Então, das substituições trigonométricas que nós temos, aquela lá se encaixa nessa daqui, certo? X ao quadrado menos um número. A única questão que tem que observar é que esse x ao quadrado ainda não está sozinho, ele está multiplicado pelo 9. Então, antes de eu escolher a opção, eu preciso reescrever isso aqui da maneira como está aqui na teoria, né? Como sendo um x ao quadrado menos um a ao quadrado. Certo? E aí, quando eu venho para essa situação, a substituição que eu faço é A vezes secante de θ. Né? Então, deixa eu pegar aqui um minutinho.
que nós temos ali é raiz de 9x² menos 81, certo? Isso aqui, antes de eu encontrar a substituição, eu preciso tirar esse 9 fora, certo? Eu vou ficar com isso aqui, porque o x² tem que estar multiplicado por 1, né? E aí, depois que eu faço isso, eu vou ter isso aqui, eu posso escrever como sendo x² menos 3². Aí sim eu acho o valor do meu A, certo? Nesse caso, o A vale 3. Como a substituição que a gente tem que fazer nesse caso é A secante de θ, então, no questionário, a minha opção correta é a segunda, certo? Ver se eu não anotei errado. Não? Essa aqui. Beleza? Entendeu? Deixa eu só tampando aqui. Ok. Então, voltando. Nesse caso, eu tenho A² menos x². Ou seja, eu estou nessa situação aqui. E aí a minha mudança é A seno de θ. O que a gente não pode esquecer é que o A, nesse caso, não é 5. O A vale raiz de 5. Então, a opção que eu tenho é a última. Tudo bem? Então, esse foi o questionário. Vocês querem fazer alguma pergunta agora sobre, basicamente, as técnicas? Sim. Eu tenho, tipo, uma Tá. dúvida. Quando, lá na hora que, tipo, você divide, que tem a fração, aí você vai colocar em várias partes. Certo. E a função for, vamos supor que foi entre parênteses, x² mais alguma coisa elevado a um número. Certo. Aí, você vai mudar, tipo, não entendi. Tá, vamos supor que eu tenho aqui 2x mais 3. E aqui embaixo, primeira coisa, a gente precisa relembrar decomposição de polinômio, certo? Todo polinômio de grau n, seja lá ele de que grau for, ele pode ser escrito como o produto de polinômios de grau 1 e, no máximo, polinômios de grau 2. Esses polinômios irredutíveis, ou seja, polinômios que não têm raiz real. Certo? Então, todo polinômio ele sempre vai poder ser reduzido a um produto de polinômios de grau 1 e grau 2, sendo esse aqui grau 2 irredutível. Porque se ele for um polinômio de grau 2 que tem raiz real, ele também vai ser produto de dois polinômios de grau 1. Então, ele não vai fazer parte da composição dos fatores que decompõem esse polinômio. Tudo bem? São duas coisas diferentes. Então, a primeira coisa, eu preciso identificar se o polinômio que está aqui embaixo, se ele é um polinômio de grau 2 irredutível, ou seja, que não tem raiz real, ou se esse polinômio de grau 2 tem raiz real. Como é que eu sei se ele tem raiz real ou se ele não tem raiz real? Quem sabe me dizer? Olhando para um polinômio de grau 2, como é que eu sei dizer se ele tem ou se ele não tem raiz real?
Um de cada vez, que tá todo mundo falando junto. Ninguém? Nossa senhora. Como é que eu acho raiz de polinômio de segundo grau? Bhaskara? Bhaskara, certo? Como é que eu começo achando a raiz de polinômio? Começo com um delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu vou até escrever diferente aqui, ó, para não confundir vocês. Vou escrever esse polinômio aqui. Certo. O que tem que acontecer com o delta para que eu não tenha raízes reais no polinômio? Quem é a raiz? Quem são as raízes do meu polinômio? Como é que eu acho os valores de x? O que vem aqui? É o menos b, professor. Mais ou menos raiz de delta. Menos b mais ou menos raiz de delta. O que mais? 2 vezes a. Dividido por 2 vezes a. Certo? É assim que eu acho as raízes de um polinômio de segundo grau. Eu espero que vocês estejam ou cansados ou com sono. Agora, se você tem dificuldade em achar raiz de polinômio de segundo grau, sugiro que você tome um pouco de Khan Academy na veia. Vai lá, procura Bhaskara e dá uma relembrada nesse assunto, tá? Isso aqui é básico do básico do básico do básico. Para não ter raiz real, o que tem que acontecer com esse cara aqui? Ó? Ele não pode ser negativo, professor? Ele não pode ser negativo. Então, se ele for negativo, eu não tenho raiz real. Então, um polinômio de segundo grau só vai entrar na decomposição de um polinômio qualquer se ele for um polinômio cujo delta é negativo. Senão eu vou conseguir escrevê-lo como produto de dois polinômios de grau 1. Bom, isto posto, imagine que depois de decomposto o meu polinômio do denominador, eu cheguei a essa situação. O que acontece aqui? Vamos colocar aqui, ó, 3 e aqui 2. O que acontece aqui? Ó? Esse cara não é um polinômio de grau 2. Ele é um polinômio, quer dizer, ele é. Só que ele pode ser escrito como um polinômio de grau 1. Peraí que eu acho que tem alguém me ligando. Sorry. Esse cara aqui, ó, ele é um polinômio de grau 1 e potência 2. Eu estou falando isso por conta da técnica de frações parciais, certo? Esse outro aqui é um polinômio de grau 2, porque x ao quadrado mais 2 não tem raiz real. Certo? Se eu tentar igualar isso aqui a zero, eu vou ficar com x ao quadrado igual a menos 2, que não tem raiz real. Então, esse cara é um polinômio de grau 2 irredutível. Eu não consigo reduzi-lo para um polinômio de grau 1. E ele tem potência 3. Tá? Então, o que eu tenho que fazer nas frações parciais? Eu vou separar isso aqui em 2 frações para essa aqui que é linear e 3 frações para essa aqui que é cúbica. Então, no total aqui eu tenho 5 frações.
Eu vou ter 5 frações aqui nesse caso. Quem são os meus denominadores? X menos 1 e x menos 1 ao quadrado. Eu vou pegar esse fator aqui e vou fazendo as potências dele até chegar na potência máxima, que aqui no caso é 2. O outro é x ao quadrado mais 2. Depois, x ao quadrado mais 2 ao quadrado. E, por fim, x ao quadrado mais 2 ao cubo. E aí eu acabo. Certo? E aí o que acontece? Nas frações onde o denominador tem grau 1, tá? O denominador tem grau 1, o numerador vai ser uma constante. Ou seja, um polinômio de grau 0. E nas frações onde o denominador tem grau 2, que é o caso aqui, certo? Em cima, eu vou ter um polinômio de grau 1. Ou seja, eu vou ter um cx mais d, aqui um ex mais f, e depois um gx mais h, por exemplo. Tudo bem? Esse é um exemplo, talvez assim, bem completo do que tem para fazer em frações parciais. E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é encontrar quanto valem essas constantes aqui, ou esses coeficientes que a gente insere. Então, eu preciso saber quanto valem esses caras. A forma mais tradicional de fazer isso é juntando todo mundo aqui do lado direito, numa única fração de novo. Então, assim, a gente separa para depois juntar outra vez. Para fazer a união, eu tenho para fazer a soma, eu tenho que pegar o mínimo múltiplo comum de todos esses caras. Não, máximo divisor comum, perdão. E nesse caso, vai ficar esse e esse, que é justamente o que eu tinha antes. Então, aqui eu tenho x menos 1 ao quadrado e x ao quadrado mais 2 ao cubo. Eu vou voltar para o que eu tinha antes. E aí eu começo a fazer o processo. Esse denominador dividido por x mais 1 cancela, sobra x dividido por x menos 1. Cancela um desses dois e sobra x menos 1 vezes esse polinômio aqui, que eu vou multiplicar por a. Então, eu vou ter a multiplica x menos 1 e multiplica x ao quadrado mais 2 ao cubo. Isso eu vou fazer para cada um deles. Certo? Depois que eu faço isso, eu junto todo mundo que tem a maior potência de x, depois a segunda maior potência, até chegar nos caras que estão sozinhos. E aí, depois que eu faço isso, eu comparo com o numerador do lado de cá, porque os dois numeradores precisam ser iguais. E aí é onde a gente monta o sistema. Certo? Não é isso que eu quero. Que é isso aqui. Ó. Eu separo o polinômio em pedaços, junto de novo, e aí eu vou agrupar
Aqui eu ainda estou espalhando. E aí eu vou agrupar todo mundo que multiplica o x quadrado, todo mundo que multiplica o x e todo mundo que está sozinho. E esses valores aqui, a gente vai comparar com o polinômio. Então, isso que eu obtive, eu comparo com esse polinômio aqui, que é o que eu estou fazendo aqui. Certo? Aqui eu tenho o numerador do lado direito e aqui eu tenho o numerador do lado esquerdo. Então, para esses dois polinômios serem iguais, o que multiplica o x quadrado tem que ser igual a 1, o que multiplica o x tem que ser igual a 1, e o que multiplica o x quadrado tem que ser igual a 0. E aí a gente tem esse sistema. A outra forma que eu mostrei que dá para resolver é usando o método de Repside, que ele fica mais fácil de resolver. Assim, ele faz menos contas, normalmente. Tá? Que é isso que eu coloquei aqui. A gente faz a separação e depois multiplica o lado direito por cada um dos... Quer dizer, o lado direito não, multiplica essa igualdade pelo polinômio que eu quero... por cada um dos polinômios que está nesse denominador. Certo? E aí eu vou achando cada uma das constantes que eu preciso. Ok? Mais dúvidas em relação a isso? Ô, professor, nos exercícios da lista, a gente pode resolver de qualquer um dos dois jeitos, né? Sim, sim. Bem, obrigada. A intenção é que você, com o tempo, observe qual é a forma mais rápida de resolver, por exemplo. Então, qual é a melhor forma, tá? Bom, antes de eu passar os exercícios para a gente fazer hoje, eu vou falar de algumas informações importantes. Eu resolvi até fazer um slide para deixar isso gravado, porque a nossa prova está chegando. E por mais que eu tente mostrar para vocês que a gente tem que pensar muito maior do que só uma prova, está muito enraizado ainda a questão de que vocês estudam para a prova. Certo? Embora eu acho que a gente deveria estudar para aprender, e como consequência eu vou fazer uma boa prova, as pessoas ainda estudam muito pensando na prova. Então, tudo que eu tenho feito na disciplina, de uma certa forma, ela tem uma ligação direta ou indireta com a sua vida enquanto engenheira, que vocês estão querendo ser. Então, tudo que eu venho fazendo, de uma certa forma, está ligado com a profissão que vocês vão exercer quando se formarem. Então, eu vou falar de algumas informações aqui que são muito importantes, não só para a vida de vocês como engenheiros, mas principalmente, já que vocês pensam tanto na disciplina, para que vocês, de fato, façam uma boa disciplina. Tá? Então, ó, a primeira das informações que eu vou passar para vocês é: prestem muita atenção nas correções dos exercícios. Não se enganem. Sejam honestos com vocês. Entendeu? E eu não estou dizendo que alguém aqui está sendo desonesto em colocar nota onde não deve. Não é isso que eu estou falando. Tem muita gente que não está, eu não sei como é que está corrigindo, mas não está olhando o cara crachá. Está aparecendo umas notas num lugar que não tem. Certo? E eu nem acho que seja de má fé. Não estou falando isso. Estou falando que estão aparecendo notas em lugares onde eu não falei que tinha nota. E aí a minha preocupação, nesse caso, é o quanto está havendo
de entendimento da correção. Entende o que eu estou dizendo? Até que ponto você está entendendo como é que está sendo a correção? Então, preste muita atenção na aula de correção, na aula da correção. Não pôde vir na aula, a aula é gravada. Assista a aula depois para fazer a correção da sua lista. Tá? Então, muita atenção na hora de corrigir os exercícios. A correção nem sempre está sendo feita de maneira correta. Tá? Essa outra informação é muito importante, não para cálculo, mas para a sua vida. Preste atenção nas orientações que são dadas para você. Eu não estou fazendo isso por frescura, eu estou fazendo isso de propósito. Tem gente que até hoje, nós já estamos na quinta, nós estamos indo para a sexta lista de exercícios. Tem gente que até hoje não coloca nome no arquivo do PDF que tem que mandar. Não é possível que você não consiga entender que você tem que gerar um arquivo, você tem que ir lá e renomear o arquivo com o seu nome, tracinho, sobrenome. É básico você entender uma instrução. Como é que você vai poder implantar uma ISO 14000 numa empresa se a única coisa que você tem que fazer lá é seguir normas? Impossível, se você não consegue colocar o nome no arquivo. Acredito eu que dos que eu estou vendo aqui, não serve para nenhum de vocês. Mas como o vídeo vai ficar gravado, e eu espero, pela honra e glória de Deus, nosso Senhor, que quem não faz isso, assista o vídeo, e o cara começa a entender que precisa fazer essas... Para a prova, eu vou colocar um monte de orientações para vocês. Porque eu quero que vocês comecem a entender que vocês precisam olhar uma orientação e seguir a orientação. Outra orientação que eu pedi, coloque nome em todas as folhas de exercício que você vai fazer. Quase ninguém colocou o nome nas folhas. E por que eu estou pedindo isso? Porque você tem que entender que você faz só o seu trabalho. Eu tenho que fazer o de um monte de gente. Então, esse pedido não é uma frescura. Tá? Não é frescura. Vou mostrar para vocês como que tem sido a minha forma de poder dar um feedback para vocês nas listas. Ó, aqui eu tenho a pasta de cada uma das listas de exercícios. Os monitores fazem uma primeira triagem e me dizem quais listas precisam de um pouco de atenção. Aí eu venho aqui e carrego a lista de cada um de vocês. Certo? E por que eu pedi para que você colocasse nome em cada uma das folhas? Porque na hora que eu abro a folha, para poder fazer a avaliação, eu sei de com quem que eu estou tratando. Só que se você colocar nome só na primeira folha, depois isso dificulta a minha correção. Consequentemente, dificulta o feedback que eu vou dar para você. E, consequentemente, faz com que eu demore ainda mais tempo para fazer esse trabalho, que já não é rápido. Outra coisa, pelo amor de Deus, gente, não põe uma lista de lado. Dá uma cooperada com o professor, pelo amor de Deus. A gente só está trabalhando de forma digital. Eu não estou trabalhando no tablet, que eu posso virar. Eu não devo pegar o computador e virar de lado. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Sim, está tudo travado aqui. Sim. Tá. O colorido e o preto e branco não faz diferença para mim. Esse não é o problema. Tá? Sim. Oi. Então tem que colocar nome em todas as folhas da lista? Em todas as folhas. Isso. Lá no comecinho da folha, você vai fazer os exercícios, coloca o seu nome. Não dói para você. Para mim, dói. Tá? Na prova, vocês vão ter que mandar uma folha para cada exercício resolvido.
Certo? Vai estar tudo explicado lá. Outra coisa, preste muita atenção na hora que você vai fazer o escaneamento do seu arquivo, certo? Porque tem muito arquivo que está vindo muito fora de foco, muito escuro, certo? Eu tento, com as listas de exercícios que eu estou escaneando aqui, eu tento ao máximo fazer com que elas não saiam fora de foco e não saiam escuras. Às vezes acontece de errar? Acontece. Mas tem que tomar o máximo de cuidado para que isso não aconteça. Certo? Ainda mais um arquivo que eu vou corrigir. Tá? Tudo bem? Deu uma travada aqui hoje. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, professor. Tá. Outra coisa que eu acabei de falar, documentos escaneados. Tome muito cuidado com a forma como você vai escanear seus documentos. Estão vindo alguns documentos muito ruins, de difícil entendimento. E aí, as listas estão sendo um processo de aprendizagem. Na prova, o que eu não entendo, eu não corrijo. E a prova vale metade da sua nota. Certo? A lista é você que está corrigindo. Eu só estou te dando uns feedbacks. E não é nem para todo mundo. Então, cuidado, porque na prova eu não corrijo o que eu não entendo e eu não vou ficar perdendo meu tempo tentando entender um negócio mal escaneado. Porque eu tenho 46 provas para corrigir. Você não é melhor do que ninguém, então faz o seu trabalho para eu poder fazer o meu. Me ajuda a te ajudar, como já dizia o capitão. Essa orientação é muito importante para a sua vida. Oncotô, quem coçou e proncovou. Na resolução de exercícios de matemática, é muito importante que você saiba que tipo de exercício você está fazendo. Que tipo de técnica você vai ter que usar para resolver aquilo ali. E é muito importante que você identifique cada uma das partes do exercício. Quem é quem na resolução. E por último, você precisa saber aonde você quer chegar. Porque se você não souber para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E tendo consciência dessas perguntas, você, por exemplo, não vai responder coisas absurdas, como, por exemplo, área negativa, área zero. Se eu estou pedindo para calcular uma área, e você olha lá, e essa área existe, se ela é fisicamente visível, a sua resposta não pode ser zero. Não pode ter como integral, como resultado de uma integral que calcula uma área igual a zero, sendo que você está vendo a área. Você não pode colocar unidades de área numa integral que não está calculando área. Porque você não sabe se aquilo é uma área. Certo? Então, tem que saber o que está sendo calculado para saber se a sua resposta é coerente ou não. Você pode até não saber se a sua resposta está certa ou errada. Mas você não pode dar uma resposta incoerente. A incoerência você tem que ir eliminando. Se você está calculando uma área, o seu integral não pode ser negativo, o seu resultado não pode ser negativo. Se você está calculando um tamanho, não pode ser negativo. Agora, se você estiver calculando uma profundidade, você está considerando o zero o nível do mar, aí a sua profundidade pode ser negativa. Está tantos metros abaixo do nível do mar. Ok? Então toma cuidado, saiba o que está sendo calculado para não responder absurdos. Isso faz parte da sua vida profissional depois. Ok?
Última e muito importante informação. Faça junto com seus colegas, mas não copie o que seu colega fez. Eu tenho olhado nas listas e, assim, o pouco que eu observei foi muitos erros sendo cometidos em várias listas. Erros de notação que eu nunca escrevi no quadro. E é um tipo de notação que não dá para sair tão igual de várias cabeças diferentes, entendeu? Então, não se engane. Faça junto com o seu colega, discutam a resolução do exercício, mas escreva da sua maneira. Não copie o que o outro fez. Porque na prova, eu vou ser muito rigoroso com a correção. E besteira que aparece em várias provas é muito fácil de achar. Então, não se iluda, não se engane, porque tem muita coisa acontecendo nas listas que é muito evidente que está sendo cópia. Certo? E na lista, você que está corrigindo. Então, você está se enganando. A prova, quem vai corrigir sou eu. E se aparece umas besteiras, carimbo, em todas as provas, isso não vai passar. Certo? Cuidado, não se engane. Tá? Porque não é a mim que você está enganando. Você está enganando a você mesmo. Bom, demorei mais do que eu devia nisso aqui. Eu pensei, eu precisava falar mais isso aqui. Talvez a gente hoje só faça o exercício juntos. Vocês estão vendo minha tela está movimentando normal para vocês? Última coisa importante que eu preciso falar para vocês. Sobre substituição substituição em integrais definidas. Você pode resolver isso de dois jeitos. Tá? A primeira forma de resolver isso é, você pega o que você precisa chamar de U, certo? Essa substituição precisa estar clara na sua resolução. Você precisa dizer quem você está fazendo. Tem muita gente que está colocando só o DU. Mas você tem que escrever aqui quem é o U. Mas está lá na integral. Não é na integral. Você tem que entender que você está escrevendo para alguém ler. Então, isso aqui tem que estar na sua resolução. Se esse é o DU é a derivada disso aqui, certo? Então, ó, eu posso colocar isso como sendo a derivada disso aqui vezes a diferencial dx. Tem muita gente escrevendo assim, ó, dx2 mais 2 dx. Isso não faz sentido. Está errado. Certo? Isso aqui não faz sentido. Matematicamente, isso não faz sentido. Você está inventando uma palavra que não existe. Ok? Então, o meu DU vai ser 2x dx. E aí eu posso, olhando para cá, como eu tenho x dx, eu posso dizer que meio de DU é x dx. Uma coisa que eu já falei, mas apareceu nas listas, é x no lugar do DU ou U no lugar de dx. Não se mistura as coordenadas. Cada uma é variáveis, cada uma é de um lado. X é tudo para um lado, U é tudo para o outro. Certo? E está aparecendo isso. Na prova, quem vai corrigir sou eu. E eu vou corrigir com o que eu estou lendo e não com o que você pensa. Muito bem.
Feita essa primeira parte, a gente pode reescrever os limites de integração. Então, quando x é igual a 1, com base nessa informação aqui, se o x é igual a 1, o u vai ser igual a 3. Certo? Porque eu vou usar essa igualdade aqui. Quando x é igual a 2, que é esse valor de cima, o u vai ser 6. Ok? Outra coisa, isso aqui é sinal de igual. Isso aqui é sinal de implica. São coisas diferentes. Não use um no lugar do outro, nem o outro no lugar do um, porque isso não faz sentido. Você tem que entender que resolução de exercícios é resolver uma equação, escrever uma redação, só que com símbolos. Então não coloque coisas no lugar errado, certo? Aqui, por exemplo, eu não posso dizer que x é igual a 2, que é igual a u, que é igual a 6. Isso não faz sentido. Eu não tenho um sinal de igual aqui. Aqui eu tenho um implica. Assim como eu não posso dizer que eu tenho um implica no lugar do igual. Isso também não faz sentido. Tá? Então, cuidado com os símbolos que você está usando aí. Feito isso, eu posso reescrever a minha equação. No lugar do 1, vem o 3. No lugar do 2, vem o 6. No lugar desse x² mais 2, vai vir o u. E no lugar do x dx, vai vir meio de du. Tem gente escrevendo isso aqui, ó. Meio de du, raiz de u, de 1 até 2. Isso aqui está errado. Isso aqui está completamente errado. Se você fizer isso na prova, você vai perder a questão. Já estou avisando. Porque a variável u não varia de 1 a 2. Ah, professor, mas eu estou resolvendo e depois eu volto para o x e aí eu aplico no 1 e 2. Então, você resolve a integral indefinida e depois você pega a primitiva e resolve a definida. Nesse, que é a segunda forma que você pode fazer o exercício, você pode pegar a integral indefinida e essa substituição, e aí você escreve isso aqui. Meio de du sobre raiz de u, e aí você vai achar a primitiva em u, depois você vai reescrever isso em x, trocando u por x² mais 2, e aí você vai ter a primitiva em x. Aí você vai pegar essa integral e aplicar na primitiva em x de 1 a 2. Só que você tem que fazer todo esse processo. Primitiva, tem constante de integração, você pega a função definida e resolve ela usando o teorema fundamental do cálculo. Certo? Escrever integral de du sobre raiz de u de 1 até 2, nossa senhora, está errado. U não varia no intervalo de 1 a 2. Certo? U varia no intervalo de 3 a 6. Tudo bem? Não façam isso, porque está errado. Tá? Ó, para essa aula, eu trouxe os 4 exercícios são para as 2 turmas. O que eu pensei? Eu vou fazer, ao invés de eu fazer só 2 exercícios com a mesma turma, vou fazer 2 diferentes com cada turma, porque você tem a chance de olhar depois a resolução de outros 2 exercícios. Eles são mais ou menos parecidos,
pequenas mudanças de um para o outro, mas para vocês, eu trouxe a turma F, eu trouxe esses dois exercícios aqui. Tá? Podemos tentar fazer? Eles são relativamente, esse aqui é relativamente rápido. A fração parcial aqui é relativamente rápido de fazer. Esse já não é tão rápido assim, porque ele envolve não só substituição trigonométrica, como ele também envolve o tema anterior, que é integração trigonométrica. Então, tem que fazer uma substituição com senos e cossenos também. Ok? Só que, problemas. Nós estamos bem atrasados. Já são 9h05. Então, provavelmente, vocês não vão ter tempo de resolver os dois exercícios inteiros. O que eu quero que vocês façam? Vão para as salas de vocês e pensem no que tem que ser feito. Não precisa resolver o exercício inteiro. Só monta, olha para as duas integrais e na integral de frações parciais, monta as frações parciais. Essa aqui ainda até é simples, depois você tenta resolver. Mas antes, monta a fração parcial. E aí, olha para esse aqui e veja qual é a substituição que você tem que resolver, que você tem que usar. Certo? Aí depois você volta tentando resolver. Primeiro você pensa nas duas, depois você tenta resolver a primeira e aí tenta resolver a segunda. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria voltar em 20 minutos. Então, em 20 minutos eu sei que não dá tempo de fazer isso. Mas se eu demorar demais para voltar, aí eu não tenho tempo de eu fazer a resolução. Pode ser? Então, são 9, quase 9h10. 9h25 a gente volta. Pode ser? Então, bons estudos para vocês.